Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 18 de março de 2018. 3/4 do mundo esperam 2018 melhor que 2017, mostra pesquisa, parte 2. O ano de 2018 começou com uma perspectiva otimista em quase todo o mundo. Segundo uma pesquisa global sobre previsões para o novo ano realizada pelo Instituto Ipsos divulgada nesta segunda, 0801, 3 em cada 4 entrevistados em 28 países afirmam acreditar que este ano vai ser melhor do que 2017. Brasileiros aparecem com otimismo acima da média. Mais de 8 em cada 10 entrevistados no país acham que 2018 vai ser melhor que o ano passado. O Brasil destoa do resto do mundo, entretanto, porque seu otimismo se justifica menos pelo que 2018 promete e mais por uma percepção negativa do ano anterior, segundo dados da pesquisa global Advisory on Predictions, do Instituto Ipsos. Enquanto menos da metade dos entrevistados no mundo, 48%, acham que 2017 foi um ano ruim, o Brasil baseia sua esperança em 2018 numa crítica a 2017. No total, 64% dos brasileiros veem 2017 de forma negativa. O Brasil aparece em segundo lugar, atrás apenas da Turquia na lista de países que mais acham que o ano passado foi um ano ruim. A pesquisa abordou as previsões das pessoas do mundo para 2018. No total, mais de 21 mil pessoas foram entrevistadas entre novembro e dezembro do ano passado em 28 países. A margem de erro é calculada entre 3,5 e 5 pontos percentuais, dependendo do país. Guerra e terror. Apesar das tensões e trocas de ameaças entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, a percepção global parece dividida a respeito do risco real de guerra entre os dois países nuclearizados. Enquanto 42% dos entrevistados afirmam que o conflito é provável, 40% acham que não deve haver guerra. Mais americanos do que sul-coreanos afirmam que a guerra com a Coreia do Norte é provável. No EUA, 47% dos entrevistados dizem acreditar que o conflito ocorrerá. A população da Coreia do Sul, uma das mais ameaçadas pelo potencial conflito, é a que menos acha provável haver guerra, só 21% o prevêem. A pesquisa também incluiu perguntas sobre segurança e terrorismo. Os britânicos são os mais preocupados com o risco de atentados. Para 65% dos entrevistados no Reino Unido, é provável que haja um grande ataque terrorista no país. 18% acham improvável. O dado confirma o clima de preocupação que se sente no país depois dos 5 ataques em 2017, com 35 mortos ao todo. Allan Kardec questiona e os espíritos respondem no Livro dos Espíritos sobre a guerra nas perguntas 742. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas e, quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. 744.
Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso? 744. Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravização? Escravização momentânea para sovar os povos, a fim de fazê-los andar mais depressa. 745. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. O espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia no livro Filosofia Espírita volume 15, esclarece que a fonte de onde emanam as ideias de guerras é a predominância da natureza animal sobre a espiritual. É a ignorância do ser humano, que ainda desconhece as leis do Criador. Os povos belicosos são os mais atrasados espiritualmente, eles desconhecem a fraternidade, que faz ligar todos os povos uns amparando os outros, pelos fios do amor, em nome da caridade. As guerras, porém, são como que operações de socorro em tumor maligno das sociedades. Somente por elas alguns povos acordam para a vida melhor. O mundo espiritual inferior junta-se aos homens para instigar essas ideias de ódio e de violência. Entretanto, Deus sempre acode aos que sofrem e dá assistência aos ignorantes. Por trás de todos os movimentos belicosos, os benfeitores espirituais estão agindo, mudando ideias e fazendo com que as nações em litígio aproveitem as lições pelo aguilhão da dor. É a lei do semelhante curando o semelhante. Observemos que as guerras são filhas do primitivismo, os homens primitivos viviam em guerra constante com os outros. Com o perpassar do tempo, as guerras vão se espaçando cada vez mais, para depois desaparecem do planeta, onde a vida será somente de paz. Os homens são tão acostumados às guerras que criaram os ministérios da guerra ao invés de ministério da paz. Condicionaram-se em tais pensamentos inferiores e descondicionamento lhes custará muito caro. O homem, infelizmente, só conhece um direito, que sempre prevalece do mais forte em armas e dinheiro. Ele deixa de pensar na fortaleza da moral e no amor, e os mais fortes tomam as primeiras cadeiras nas decisões, quando as ações se reúnem para tal empreendimento. Os povos que dirigem os destinos do mundo, como eles alegam, gostam dos primeiros lugares, bem como de se exaltarem ante os pequeninos. Entre mentes, é bom que escutemos o Evangelho neste sentido, anotado por Mateus no capítulo 23, versículo 12: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quantas nações no passado se exaltaram e hoje se encontram de cabeças baixas, humilhadas. E outras tantas que foram humilhadas e se encontram em posição de destaque. A vida é uma roda, o sol banha terra em todos os lugares e cada região recebe seu hálito benfeitor em determinado momento. Todos têm a sua vez, assim será, igualmente, com os homens, pois a reencarnação é o processo de mudanças, dando oportunidades a todas as almas. Sabes onde residem as causas das guerras? É nos sentimentos. Com os pensamentos reformados, desaparecerão os efeitos. A melhor guerra, a qual deveremos nos alistar para o melhor combate, é a guerra interna, contra os piores inimigos que existem, que são os defeitos morais. Assim as guerras fratricidas deixam de existir por força da lei de amor. À medida que os homens progridem espiritualmente, as guerras e tudo, que provém delas como sofrimento, vão desaparecendo como por encanto.
E as bênçãos de Deus, pelos canais de Jesus, ficarão mais visíveis para nossa paz. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de março, por Feijão.